Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados por Gilbert Doctorow, historiador e analista de assuntos russos, para discutir a recente tentativa de assassinato contra o tenente-general russo Vladimir Alexeyev, que é o primeiro vice-chefe da Agência de Inteligência Militar da Rússia. Obrigado por voltar ao programa. Prazer, Samuel. Eu deveria ter dito General Alexeyev. Ele também faz parte da equipe de negociação. Como você interpreta essa tentativa de assassinato? Ela tem o objetivo de sabotar as negociações? Ou é simplesmente um esforço para atingir o chefe da inteligência russa? Como você está avaliando isso? Porque essa não é bem uma tentativa de assassinato comum, é algo muito significativo. Bem, tudo converge para um único lugar, os Emirados Árabes Unidos. Ele é o vice-diretor direto do chefe das negociações, portanto trata-se de um ataque muito direto e incisivo à equipe de negociação russa. Agora, os russos estão dizendo que a Rússia oficial, se considerarmos o Sr. Lavrov como a personificação da Rússia oficial, afirma que isso foi uma tentativa de interromper as negociações e talvez de provocar novamente a Rússia, como de costume, a fazer algo drástico por essa então a condena pela comunidade internacional. A humanidade progressista condenaria a Rússia por ser belicista e por não querer buscar a paz. Esse é o Sr. Lavrov falando. Eu destacaria que no programa de Vladimir Solovyov de ontem à noite, o seu programa, algo muito incomum aconteceu. Um dos comentaristas regulares criticou Lavrov. Isso quase nunca acontece. Ele tem sido considerado intocável, é tão sério quanto criticar Putin. Não acontece diretamente pelo nome, indiretamente, claro, isso sempre ocorre, mas dessa vez ele foi criticado diretamente. Ele disse, não, isso não teve nada a ver com interromper negociações. Foi uma nova forma de guerra híbrida, e nós na Rússia devemos nos acostumar com isso. Já vimos o suficiente. Já tivemos 3 generais mortos até agora, e outras pessoas importantes também foram mortas. Não temos segurança suficiente para essas pessoas, o que é imperdoável. E podemos antecipar que mesmo que um tratado de paz seja assinado, esse tipo de atividade continuará. Bem, como eu disse, o primeiro sinal notável disso é que a explicação simples dada pelo Sr. Lavrov está sendo rejeitada. Na verdade, o próprio Sr. Lavrov está sendo rejeitado. E isso faz parte de outra questão na qual espero que possamos entrar. Na minha opinião, o Sr. Lavrov está a caminho da saída. A única pessoa que parece não saber disso é o próprio Sr. Lavrov, que nega e corre para todo o microfone que consegue alcançar hoje em dia, dando muitas entrevistas, todas as quais apenas demonstram que ele está em apuros. Mas isso é uma questão separada. Vamos voltar à sua pergunta principal. Oficialmente, a Rússia está apenas acusando a Ucrânia. Nos cerca de 20 minutos dedicados à tentativa de assassinato no início do resumo semanal de notícias da semana de Kiselyov, que dura cerca de 2 horas e meia, os primeiros 20 minutos foram dedicados à tentativa de assassinato e, claro, a trechos de vídeo do culpado, o homem que puxou o gatilho, o Sr. Korobat, que estava sendo trazido de Dubai para Moscou, onde foi recebido pelo FSB e imediatamente levado para interrogatório. Não há o menor indício, nesses 20 minutos do material de Kiselyov, de que alguém além da agência de inteligência ucraniana tenha estado envolvido na tentativa de assassinato. Há alguns dias eu disse algo como, sabe, acho que o M6 tem suas digitais por toda essa história, e vou explicar o porquê em um minuto. Mas eu era meio que uma voz solitária até esta manhã, quando descobri, para minha surpresa, e eu diria para minha satisfação, que o Canal 5 da Rússia, acho que é uma emissora de notícias sediada em São Petersburgo, uma das estatais, publicou um artigo online intitulado Tentativa de Assassinato de Alexeyev. O que sabemos sobre o assassino e seus cúmplices?
A seguir vem um subtítulo. Por trás desta tentativa de assassinato de um comandante militar russo, podem estar forças especiais ocidentais. Infelizmente, o artigo, que tem cerca de 1,5 páginas, não desenvolve esse subtítulo de forma alguma. Mas é exatamente o que estou pensando, e vou explicar por quê. É quase certo que quando você observa essa tentativa de assassinato em particular, ela é diferente das 3 anteriores. Não foi feita remotamente, por alguém em Kiev apertando um botão para detonar um explosivo, seja em uma scooter ou em algum lugar nas proximidades de um oficial militar saindo de seu condomínio residencial. Não. Não. Este foi um assassinato direto, presencial, cometido por alguém com uma arma e um silenciador, que subiu até o 9º andar do prédio e atirou no tenente-general quando ele saía de seu apartamento. Portanto, é uma manobra diferente. E aqui não há nada de remoto. Eu acho que isso pode ser rastreado até Kiev, independentemente do que o suspeito diga em seu interrogatório. Também é algo mais sofisticado. Esse sujeito conseguiu chegar a Dubai. A questão é, bem, isso por si só não é tão difícil. Há voos diários de Moscou para Dubai, sem problema para sair e chegar lá. A questão é, o que ele pretendia fazer depois de chegar a Dubai? Ele ia tentar matar o restante da equipe de negociação? Ou ia fazer uma cirurgia plástica e reaparecer com outro rosto e outro passaporte? Isso se torna muito complicado. As possibilidades indicam uma operação muito mais sofisticada do que apenas a pequena inteligência militar ucraniana. Agora, quem mais poderia estar envolvido nisso tudo? Quem participou das outras tentativas de assassinato? Estou convencido de que foi o MI6. Eles são muito competentes em assassinatos. Essa é uma de suas especialidades. São ainda mais competentes em operações de bandeira falsa. E as pessoas que eles têm como alvo na Rússia, os comandantes militares, estiveram diretamente envolvidas em expor as trapaças do MI6, assim como as da CIA. Voltando à primeira vítima, o tenente-general Kirillov, que foi assassinado. Explodido em dezembro de 2024, Kirillov foi acusado, ele estava no comando, também ocupava o topo do Estado-Maior Conjunto nesse nível. Ele era responsável por armas radiológicas, químicas e biológicas e por detectá-las. Foi acusado pelos ucranianos de fornecer armas químicas às tropas russas em combate na região de Donbass. Bem, isso é altamente improvável, porque se tivesse acontecido, se alguma vez tivesse acontecido, teria sido uma violação direta do direito internacional. E o vencedor em um conflito não tem absolutamente nenhuma razão para se expor à reprovação do mundo apenas para matar alguns soldados a mais do que já está matando com armas perfeitamente aceitáveis, normais e convencionais. Portanto, as acusações dos ucranianos eram absurdas. Mas mais importante, o ponto a que quero chegar é que ele expôs os laboratórios biológicos que estavam conduzindo experimentos ilegais, ilícitos e totalmente imorais com ucranianos na Ucrânia, com o objetivo de engenharia genética de agentes químicos e biológicos, contra eslavos e russos em particular. Então a CIA teria ficado muito feliz em acertar as contas com ele. Mas ele também foi acusado pelos britânicos. Na verdade, não exatamente acusado, e sim com bons motivos. Eles sabiam que ele era o homem que expôs as operações de bandeira falsa que foram tornadas públicas pelos capacetes brancos na Síria. Os capacetes brancos deveriam ser os mocinhos, indo resgatar o povo sírio pobre que teria sido atacado por seu próprio governo com armas químicas. Essa era a história, a narrativa vinda de Washington e Londres. Pois bem, ele expôs isso como uma fraude, mostrou que esses eventos foram encenados e que as pessoas, as crianças que supostamente haviam sido envenenadas com gás, na verdade não foram. Enfim, os britânicos tinham um motivo muito forte para não gostar do Sr. Kirillov.
que eles poderiam ter tido participação no assassinato dele. Bem, por que não? E o mesmo vale para o Sr. Alexeyev, o tenente-general Alexeyev. Ele foi acusado pelos britânicos de ter supervisionado o agente nervoso Novichok, o ataque com agente nervoso mortal contra os Skripals e alguns outros ataques químicos em solo britânico. Houve um enorme alvoroço sobre isso no Reino Unido. Dá para imaginar os russos matando pessoas em solo britânico? Uau, bem, eles colocaram a culpa nele, e assim teriam um bom motivo internamente, se não baseado em fatos, ao menos em propaganda, para eliminá-lo. E o meu argumento é que foi isso que aconteceu com o tenente-general Alexeyev. E talvez o Sr. Zelensky tenha dito a verdade quando afirmou que nós, ucranianos, não fizemos isso. Mas qual seria o incentivo, então, para sabotar as negociações, quando as perspectivas daqui para frente parecem tão sombrias? Quero dizer, não duvido que ele o faria, porque Zelensky tem apontado várias coisas, tentando argumentar contra as negociações. Ele tem mencionado a turbulência no Oriente Médio e acho que tentou usar o suposto rompimento da trégua energética pela Rússia como uma forma de atrapalhar as conversas. Também acho que ele quer desafiar o formato tripartite entre Venezuela, Rússia e Ucrânia, trazendo os europeus para a mesa. Mas o que exatamente ele quer alcançar com isso? What exactly is it that he wants to achieve with this? I've heard many times from the different Europeans. Ouvi muitas vezes de diferentes europeus que eles gostariam de prolongar a guerra, ou pelo menos dão a entender isso. Por exemplo, o chefe da inteligência alemã disse que é preciso manter os ucranianos na luta até que a Europa esteja pronta. O primeiro-ministro da Dinamarca disse algo semelhante, que é melhor manter a guerra em andamento do que ter uma paz ruim. O ministro da Defesa da Suécia também fez um comentário parecido, dizendo que seria muito perigoso se a guerra chegasse ao fim, porque então a Rússia teria todas essas capacidades militares que estão crescendo rapidamente e poderia usá-las no Mar Báltico. Acho que foi há apenas 2 dias que Wolfgang Ischinger, o chefe da Conferência de Segurança de Munique, também fez um comentário dizendo que quando a guerra chegar ao fim, isso traria algumas consequências negativas para a Alemanha e para a Europa, porque, novamente, os russos não estariam mais ocupados com a Ucrânia. Para ser justo, ele disse que ainda queria que a guerra terminasse, mas, para ser honesto, isso ia contra todo o seu argumento. Meu ponto é que também se pode acrescentar que quando a guerra acabar, os americanos provavelmente se afastarão da Europa. Então, há muitos argumentos para explicar por que alguém poderia querer manter a guerra em andamento. Mas considerando que as coisas estão indo na direção errada para os europeus e para os ucranianos, por que essa ânsia de sabotar as negociações? Bem, eles querem prolongar isso. Sabotagem total não é possível, eu sei disso. Mas eles podem fazer uma pausa, depois voltar e decidir onde vão realizar a próxima rodada. Assim, tudo se arrasta. Quanto mais tempo isso se estender, mais tempo o Sr. Slavinsky permanece no poder. É óbvio que se os termos de paz forem acertados, uma trégua for declarada e os ucranianos se retirarem, conforme exigido, de qualquer território em Donbass que ainda ocupem como primeiro passo antes da trégua ou cessar-fogo, então eles realizarão eleições. E não há dúvida sobre qual será a posição, especialmente se os termos que estão sendo discutidos por Trump e pelos russos, especialmente esse vasto investimento na Ucrânia e a reconstrução, chegarem ao conhecimento do povo ucraniano. É quase certo que o Sr. Zelensky e todos ao seu redor seriam retirados do cargo, se não processados por seus crimes e por desviar os fundos provenientes dos Estados Unidos. Portanto, para eles, manter isso de pé, permanecer tempo suficiente para lucrar com os 95 bilhões em empréstimos que a Europa deve conceder, para que todos possam continuar aproveitando esse fluxo maravilhoso. Esse é o incentivo. Acho que isso é um incentivo suficiente para o Sr. Zelensky agir como está agindo.
Mas havia algumas coisas peculiares acontecendo. Ontem, pelo que entendi, quando ficou claro que os Emirados Árabes Unidos haviam devolvido o suspeito à Rússia, ele ficou furioso. Pelo que ouvi, ele dizia: de jeito nenhum continuaremos a negociar em Abu Dhabi. Todas essas negociações precisam ser transferidas para Miami. E assim por diante. Há algo de estranho em tudo isso. Ele sabe de algo, porque exatamente Abu Dhabi deixou de ser aceitável, já que devolveram esse assassino à Rússia. Há algo mais acontecendo ali que ainda não sabemos, mas imagino que saberemos. Fico feliz que você tenha mencionado as várias autoridades responsáveis no Ocidente, incluindo Glenn Giesen, que estão deixando claro o quão desagradável ou problemático é falar de paz neste momento, considerando a necessidade de manter os russos ocupados com a Ucrânia por pelo menos mais alguns anos, para que a Europa possa se preparar militarmente sem os Estados Unidos. Mais uma vez, essa era uma voz solitária entre nós na mídia alternativa. E agora isso está sendo dito abertamente, de forma direta, sem que ninguém demonstre espanto diante do fato de algo tão terrível ser a política de grandes atores do Ocidente. Há, portanto, muitas coisas peculiares acontecendo. Nem todas são óbvias, e nem posso ter certeza de que se tornarão óbvias no futuro previsível. Mas precisamos tatear o caminho e tentar encontrar lógica nas coisas, mesmo quando ninguém confirma nossa leitura dessa lógica. Eu também, no passado, citei Yulia Tymoshenko, porque ela era a candidata favorita da União Europeia e dos americanos para a presidência da Ucrânia. E ela também chegou a tuitar algo nesse sentido, que nossos piores temores foram confirmados, que os europeus estão apenas nos usando para ganhar tempo para si mesmos. Então há algo se formando aí, algumas preocupações. Mas até que ponto você acha que a intenção aqui é relacionada ao fato de que, novamente, preciso destacar que houve uma tentativa de assassinato contra o general Alexeyev? Ou seja, ele levou vários tiros, mas sobreviveu e aparentemente já não está mais em estado crítico. Então, parece que ele sobreviveu a isso. Mas o objetivo seria provocar uma retaliação da Rússia também? Se for esse o caso, o que se pretende alcançar com isso? É apenas para mostrar que eles são agressivos ou como você está avaliando essa situação? Só para acrescentar rapidamente, acho que isso coloca Moscou em uma posição muito difícil, mas ela também não pode se dar ao luxo de não retaliar com firmeza, porque a pressão interna contra uma postura branda está crescendo, como você e eu já comentamos no passado. Bem, se você perguntar a um russo patriota, não necessariamente alguém do círculo de Putin, na verdade, mais provavelmente alguém crítico ao Sr. Putin por ser brando demais, ele diria que gostaria de ver Londres reduzida a escombros. Ele não hesitaria nem por um momento em dizer que os britânicos são os inimigos mais provocadores e agressivos da Rússia, com as mãos manchadas do sangue de soldados russos caídos. Então, sob essa perspectiva, o Kremlin é muito cuidadoso em não levantar a questão de um possível envolvimento estrangeiro. Porque se houvesse envolvimento estrangeiro, quem poderia ser? CIA ou MI6, ou muitas outras agências de inteligência, bem, o Mossad, são capazes de realizar o tipo de operação que tem sido tão provocativo, seja assassinatos ou a organização do chamado ataque em teia de aranha contra o dissuasor nuclear da Rússia, atacando os bombardeiros. A mão de agentes estrangeiros está claramente presente, e o Kremlin evita qualquer indicação de que esteja ciente disso, a fim de manter o foco na destruição da Ucrânia, pela qual ninguém vai derramar uma lágrima. Bem, talvez uma lágrima de crocodilo. Enquanto isso, se fosse identificado que a Inglaterra está por trás da tentativa de assassinato, o protocolo internacional exigiria que se declarasse guerra à Inglaterra. E Moscou não quer fazer isso. Uma guerra de cada vez já é suficiente.
Mas estou lembrando daquele ataque terrorista em Moscou que matou todas aquelas pessoas. Também houve algumas sugestões, novamente sem evidências, mas sugestões de que se não apenas a CIA, o MI6 também estava envolvido. Quando se trata dos britânicos, aparentemente eles também estavam liderando os ataques à ponte da Crimeia. E como você mencionou, houve aquele ataque muito dramático contra os bombardeiros nucleares da Rússia em junho. O FSB também declarou que provavelmente houve envolvimento do MI6. Como você explica a, digamos, presença desproporcional do Reino Unido nisso, e também em áreas que não afetam diretamente a guerra? É um esforço para se firmar como uma potência militar líder na Europa? É para ser o parceiro júnior dos Estados Unidos? Ou eles realmente veem a Rússia como uma ameaça eterna? Acho que é uma inveja sem fim. Os britânicos perderam seu império, os russos não, e eles têm plena consciência disso. Acredito que seja humilhante para eles considerar que seu inimigo, desde meados do século XIX, na Guerra da Crimeia, tenha sobrevivido tão bem, territorial, política e economicamente. Da mesma forma, acho que é irritante para os alemães quando leem sua própria história e veem como, na preparação para a Primeira Guerra Mundial, seus principais conselheiros militares e analistas políticos previam que no século XXI a Rússia ultrapassaria a Alemanha. Foi frustrante para eles perceber que já em 1914 o orçamento russo para construção naval e de navios era maior que o deles. Então há um grande... Bem, no caso da Alemanha, eles foram derrotados 2 vezes. Eles são um pouco mais cautelosos, embora sua inveja e sentimentos revanchistas venham à tona de tempos em tempos. Mas os britânicos acho que não têm as mesmas restrições. Eles se sentem à vontade em estar próximos dos Estados Unidos. Ainda acreditam, equivocadamente, que os Estados Unidos iriam à guerra para salvá-los se metessem em apuros. Acho que se você perguntar ao Sr. Schinger, ele não tem nenhuma dessas ilusões. Então, os britânicos são mimados por sua crença nesse relacionamento especial. E embora o Sr. Trump não seja um sujeito muito confiável, todos sabem que ele tem uma queda, pelo menos do lado materno da família, que remonta à Escócia, mesmo que seja menos simpático ao lado alemão. Sim, ele parece ter uma fraqueza pelos membros da realeza também. Não tenho certeza do que é apenas narcisismo dele e do que é estratégico em termos de querer algum reconhecimento. Mas o que você diz sobre a retaliação da Rússia? Porque pode-se dizer que eles precisam responder de alguma forma, mas até certo ponto já vimos uma retaliação, não é? Bem, isso continua e fica cada vez maior, enquanto a capacidade dos ucranianos de se defenderem fica cada vez menor. Eles esgotaram seu estoque de Patriots, por melhores que fossem. Certamente eles não são de muita utilidade contra os mísseis hipersônicos da Rússia, mas o dano que está sendo causado é incrível. Acho que mais de 70% de toda a capacidade de geração foi destruída. A capacidade de geração restante não é facilmente destruída, porque é dispersa, ou seja, são fontes renováveis. A Ucrânia tem uma certa quantidade de energia verde, e como está em pequenas unidades, é praticamente impossível destruí-la. Só é possível interromper o sistema de distribuição, mas não os painéis solares nos telhados das pessoas. Não há muito o que fazer quanto a isso. Solar cells. You can't do much about that. But they have done as much as they can, and there's still more. They're destroying. Mas eles já fizeram tudo o que podiam, e ainda há mais. Eles estão destruindo o sistema ferroviário, aliás, conscientemente. Estão consultando registros militares e vendo o que foi feito no século XIX. E sim, veja só, destruir toda a rede ferroviária é uma boa maneira de acabar com o inimigo. Então essa é a nova direção dos ataques de bombardeio, mísseis e drones. Não vai sobrar muito da Ucrânia se esta guerra não terminar em breve, mas acho que está caminhando nessa direção.
As notícias de domingo falavam sobre e entrevistavam pessoas que estão se aproximando de Kramatorsk e Sloviansk. Essas são as duas últimas pequenas cidades que servem como pontos defensivos para o que resta do exército ucraniano nas linhas de frente. E agora eles estão sendo cercados e submetidos a ataques de artilharia e drones. Então acho que isso não vai levar meses e meses, porque são cidades relativamente pequenas. Quando forem tomadas nas próximas semanas ou meses, será um avanço claro em direção ao Dnieper. Aqueles que diziam que era um impasse porque os russos levaram 3 anos e meio para passar de 19% da Ucrânia ocupada para 20%, bem, isso vai chegar, não sei, 25%, 28%. Seja lá quanto eles controlarem quando alcançarem o Dnieper, quase instantaneamente. E então, a única coisa que restará para negociar com o governo do Sr. Zelensky, se ainda estiver de pé, será o que vai acontecer com Odessa e Kharkiv. Será que os russos também vão tomar essas cidades? Mas estamos perto do desfecho. Estamos muito perto do desfecho, o que em parte explica o comportamento histérico do Sr. Zelensky e em parte explica o comportamento histérico do Sr. Lavrov, que não está ali para participar da conclusão formal da guerra. Gostaria de passar alguns minutos analisando essa questão, já que muitos dos meus colegas, e não apenas meus colegas, mas também analistas e espíritos livres, têm a mais alta consideração pelo Sr. Lavrov. Eu não sou um deles, por razões específicas que nada têm a ver com sua personalidade, sua erudição ou sua acuidade mental. Reconheço tudo isso. Mas tem um motivo muito mais sólido para dizer que chegou a hora de ele sair. E ele não será afastado por mim. Está sendo afastado pelo Sr. Putin. Está claro como o dia para todos, menos para ele. Ele está por fora. Está freneticamente procurando microfones para falar sobre se os americanos são capazes de concluir acordos. Dogovor Passobny. E está falando sobre coisas das quais já não tem conhecimento, porque está por fora. Mas essa é uma situação especial. Quero dizer algo sobre a questão estrutural. Tive alguma experiência com embaixadores russos, alguns agradáveis, outros nem tanto. Alguns eram personalidades notáveis, outros nulidades. Não vou dizer onde estavam as nulidades. Só quero dizer que minha impressão geral é que os diplomatas que conheci eram altamente instruídos, altamente motivados, excelentes profissionais. E na década de 1990, aqueles que conheci aqui em Bruxelas, em particular, tinham muito poder. Eles podiam fazer coisas, tinham muita autonomia para facilitar a vida dos amigos. Não me refiro a amigos pessoais. Refiro-me aos amigos da nação, aos parceiros comerciais do país e assim por diante. Durante o período de concentração vertical de poder que o Sr. Putin impôs em nível federal dentro do Ministério das Relações Exteriores, esse sistema foi aplicado, e de forma destrutiva. Os embaixadores russos hoje estão completamente silenciados. Eles não podem dizer nada que não tenha sido roteirizado a partir de Moscou. Seu julgamento pessoal não conta para nada. Isso é um desserviço a um dos maiores ativos que o país possui, que é uma das melhores estruturas diplomáticas do mundo. E o fato de o Sr. Lavrov ter silenciado as pessoas ao seu redor e abaixo dele não é um mérito do homem. Portanto, acho que se ele sair, dependendo de quem o suceder, há uma possibilidade de que os embaixadores voltem a ser embaixadores e não apenas burocratas, como são hoje. E eles são burocratas em uma situação muito difícil, especialmente aqueles que servem aqui na Europa Ocidental. Eles são socialmente rejeitados. Os embaixadores sempre têm uma função de inteligência. Devem circular na sociedade, especialmente na alta sociedade, mas não apenas nela. Universidade, sociedade, eles deveriam estar em todos os lugares. E o embaixador que partiu neste último verão, o embaixador Cherkovian, em seus primeiros dias como embaixador aqui, antes da operação militar especial, estava em toda parte.
Ele se encontrava com todo mundo. E tenho certeza de que era uma fonte muito útil de informações sobre o clima e sobre quem é quem na Bélgica para os propósitos de Moscou. Acabou. Agora, essas pessoas não são convidadas para lugar nenhum e por isso têm uma vida difícil em geral. Mas então ser tão humilhado pela própria administração e privado de qualquer poder real, eu acho que torna a vida deles bastante deprimente. Vamos fazer só mais uma pergunta, então, sobre se estamos caminhando para um grande erro de cálculo em relação à tentativa de assassinato do general Alexeyev. Concordo muito com o que você disse. Todo esse argumento de que o avanço russo é lento, estagnado, que levará mais 100 anos para chegar ao Dnieper, seja lá o que as manchetes estejam sugerindo agora, é muito desonesto. Porque sim, levou 3 anos e meio para chegarem onde estão agora. Mas dito isso, durante esses 3 anos e meio de uma guerra de atrito, eles basicamente esgotaram um exército muito grande. A mão de obra acabou. Todos os estoques de armas no Ocidente, de defesas aéreas, a projéteis de artilharia, foram esgotados. E também muito importante, as linhas de fortificação construídas ao longo de todos esses anos, desde 2014, estão agora em sua maioria atrás dos russos. E tudo isso sugere que não há motivo para supor que esse avanço será constante. É o mesmo que tem sido no passado. Outros olhariam para diferentes indicadores, seja a economia, sobre a qual a mídia ucraniana agora também escreve mais, estando à beira do desastre. Vemos a infraestrutura sendo enfraquecida. Não apenas portos e pontes e tudo mais, mas agora a rede elétrica, as interrupções nas ferrovias. Pode-se observar a estabilidade política. Portanto, de modo geral, há obviamente razões para ser bastante pessimista quanto à capacidade dos ucranianos de continuar essa luta. Mas acho que é justo dizer que chegando ao desfecho da guerra. It's fair then to say that we're reaching the end game of the war, but as this is happening, Mas enquanto isso acontece, acho que também está claro, pela reação, aliás, que o desejo dos Estados Unidos de encerrar essa guerra, o desespero, como você sugeriu, se reflete nessa realidade. O desespero dos europeus em encontrar uma forma de escalar o conflito e envolver os americanos também é um bom indicador. Mas uma preocupação minha é que todos estão dizendo que os russos precisam ser um pouco mais ousados. Bem, é isso que dizem na Rússia. Que Putin tem sido contido demais. No entanto, também é verdade que ao final dessas guerras, o lado vencedor, que neste caso é a Rússia, tende a ser um pouco mais ousado à medida que avança, à medida que vence, especialmente quando o exército ucraniano começa a se desintegrar. É bastante previsível que eles façam mais para restaurar sua capacidade de dissuasão em relação ao Ocidente político. Então parece que os russos também poderiam, acho eu, ir longe demais. Bem, depende do que você quer dizer com longe demais, mas pelo menos eles estão intensificando o confronto com o Ocidente em relação ao ponto em que estamos hoje. Então, por que quero dizer? Se você fosse um conselheiro de Moscou, perguntaria por que eles ainda estão permitindo que drones da OTAN sobrevoem o Mar Negro e identifiquem alvos dentro da Rússia, que depois são atacados com base em decisões tomadas por planejadores militares americanos, usando armas americanas disparadas por pilotos americanos. Em algum momento, os russos adotarão uma postura muito mais ousada do que têm hoje, especialmente à medida que o exército ucraniano está sendo bem aniquilado. Então, parece que neste momento, quando os russos estão preparados para escalar ainda mais, os europeus também estão mais dispostos a escalar. E Zelensky tem, você sabe, tudo a perder. Podemos estar caminhando para uma situação muito perigosa e caótica, a possibilidade de uma guerra direta. Quero dizer, da forma como os europeus estão falando sobre guerra nuclear agora, é como se não fosse grande coisa, algo que pertence ao passado, que não deve ser temido. Veja um fim feio por isso. É o que estou tentando dizer. Você vê isso como uma possibilidade? It's not you and I who are the only ones who see it that way.
Não somos apenas você e eu que vemos as coisas dessa forma. Há russos que até aparecem no programa do Solovyov que também pensam assim. E embora o nome do comandante supremo nunca seja mencionado, é claro que é dele que estamos falando. As contradições na política econômica são evidentes e são criticadas no programa toda semana pelo vice-presidente da Duma, Babakov, que é um independente de centro-esquerda, não ligado a nenhum partido. Ele era bastante próximo do Mironov, do Rússia Justa. Portanto, a políticas econômicas e as políticas de taxa de juros são constantemente atacadas, o que por mim logo indireto ao presidente. As questões militares que você está levantando e os perigos mal compreendidos pelo Ocidente, que levam justamente à guerra que a Rússia tenta evitar com sua abordagem com cuidado, também estão aparecendo nesses programas de debate, trazidos por pessoas responsáveis, até mesmo de forma relutante, por alguém como o general Brzezinski, que é um homem muito cauteloso. Mas quando ele é pressionado por alguém como Solovyov, bem, você não acha que deveríamos. Ele reconhece de maneira constrangida, sim, é claro, porque não está em posição de criticar o comandante supremo. Mas o que está acontecendo é contraditório e imperdoável, francamente falando. Assim como você mencionou, isso está sendo apontado na televisão russa por aqueles que estão prestando muita atenção, apenas sem citar o nome. Bem, isso apenas levanta a questão de se os russos estão escalando pouco demais ou demais. É muito difícil, eu diria, navegar por essas fases finais da guerra. O mesmo vale, é claro, para os lados europeu, americano e ucraniano. É um jogo muito complicado que eles estão jogando, no qual os custos são bastante altos se errarmos dessa vez. E, na verdade, isso pode desencadear algo muito maior, além do controle de escalada de qualquer um. Eu sempre ressalto que essa ilusão de controle da escalada é o que, no fim das contas, vai ser a origem de uma grande guerra se seguirmos por esse caminho. A suposição de que podemos simplesmente, escalar um pouco, fazer um pequeno ataque, matar algumas pessoas, assassinar alguns políticos ou generais, e então, se os russos responderem com muita força, podemos baixar a temperatura. A suposição de que teremos controle total sobre isso. Essa é a principal expressão. A questão são as relações com Donald Trump. Um dos meus colegas vem dizendo há algum tempo que manter-se em bons termos com Donald Trump tem sido a maior prioridade do presidente Putin. E acho que ele está certo. É uma boa aposta ou uma má aposta? Logo saberemos. O Sr. Lavrov, em sua espécie de canto do cisne, está dizendo que Trump não é confiável, o que vai exatamente contra o que seu chefe pensa. Veremos quem está certo. Bem, como sempre, obrigado por compartilhar suas ideias. Tenho acompanhado seus comentários em várias redes de TV indianas e é realmente fascinante de assistir. Para quem estiver ouvindo, eu recomendaria que também conferissem seu Substack. Pelo menos é o que eu sempre faço. Então, muito obrigado. Bem, obrigado por me receber. Well, thanks for having me.